Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais uma aula na WJR Consulting. E hoje eu quero falar sobre um tema que vocês me pedem demais. Wallenstein, como que eu faço para apurar a margem de contribuição e calcular o ponto de equilíbrio quando eu tenho mais de um produto ou mais de um serviço? Para fazer de um produto ou de um serviço é muito simples, vocês já viram esse conteúdo lá na página, tem aqui no canal. Só que vocês me pedem, né? Faz com mais produtos ou mais serviços, porque aqui na minha empresa eu não tenho só um produto, eu não sou monoproduto, eu não sou monosserviço. E vamos combinar, né, pessoal? A gente analisando aí empresas, muito difícil uma empresa ter só um produto ou só um serviço. Existe? Lógico que existe, mas é a grande minoria. Por isso que eu preparei um conteúdo aqui para vocês, para mostrar como que a gente faz a apuração da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio para empresas que têm mais de um produto. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e eu vou trazer o exemplo aqui de uma suqueria, né? Então de uma loja aí que vende sucos naturais. Então a gente vai ter aqui o suco de limão, a gente vai ter o suco de uva e o suco de laranja. Então, as variáveis que eu tenho aqui de informação são os custos variáveis, tá? Para esse exemplo fictício, eu não vou envolver o cálculo de imposto nem da taxa de maquininha do cartão, que são despesas variáveis. Mas aí seria só a gente adicionar aqui, se você quer um exemplo, adicionando o imposto e adicionando a taxa de maquininha do cartão, deixa seu comentário aqui falando que você quer um vídeo incluindo essas despesas variáveis. Por enquanto eu vou trabalhar só com o custo da mercadoria, do produto vendido, que vai ser ali os insumos, os ingredientes para produzir esses sucos, tá? Então vamos ver o seguinte, né? Eu tenho o preço de venda aqui também de cada um dos sucos. Então, o suco de limão, ele tem o preço de venda de R$ 4,50. O suco de uva, ele tem o preço de venda de R$ 6,00. E o suco de laranja, ele tem o preço de venda de R$ 5,50. Custos variáveis, que são esses valores aqui. Do suco de limão, eu tenho ali o copo em 50 centavos, eu tenho o açúcar em 70 centavos e o limão a R$1, o que totaliza o valor de R$ 2,20. Se eu somar todos esses valores aqui do copo, do açúcar e do limão, eu chego no total aqui de custo variável para produzir esse suco de R$ 2,20. E aí o suco de uva ele tem 50 centavos do copo, o açúcar é 70 centavos e a uva R$ 2,00 para fazer esse suco, totalizando um custo da mercadoria vendida, que é o do produto, né, produzido, no caso o suco, de R$ 3,20. Olha como o custo aqui para produzir o suco de uva, ele é muito maior do que para produzir o suco de limão. Talvez não, né? O porquê disso é a fruta. O limão eu gasto aproximadamente R$1 na receita do suco. Já da uva eu gasto aproximadamente R$ 2,00 para fazer esse suco de uva. E o último, que é o suco de laranja, eu tenho o copo ali em 50 centavos, o açúcar 70 centavos e a laranja que eu uso na produção desse suco de laranja é de R$ 1,20, totalizando um custo para produzir esse suco de R$ 2,40. Então até aqui eu já tenho duas variáveis, a do preço e a do custo variável para produzir cada um desses três produtos, no caso que a gente está trabalhando: suco de limão, suco de uva, suco de laranja. Agora eu preciso realizar alguns cálculos para eu apurar a margem de contribuição. Então vou fazer aqui no Excel junto com vocês. Primeira coisa que eu preciso trazer na minha tabela para fazer a apuração da margem de contribuição é o preço de venda, certo? Então o preço de venda aqui do suco de limão é os R$ 4,50. O preço de venda aqui do suco de uva, R$ 6,00, e o preço de venda do suco de laranja, R$ 5,50. Até aqui nenhuma informação nova, porque eu já tinha essa variável aqui. Eu só coloquei ela aqui nessa outra tabela que eu vou apurar a margem de contribuição. Custo variável, eu também já tenho esse valor. Então, o do suco de limão é de R$ 2,20, do suco de uva é de R$ 3,20 e o do suco de laranja de R$ 2,40. Então, nenhuma informação nova, só estou estruturando nessa nova tabela da apuração da margem de contribuição. A fórmula para eu apurar a margem de contribuição é o preço de venda
menos custos variáveis e também menos despesas variáveis. O que é despesa variável? Os impostos sobre vendas, a taxa de maquininha do cartão, reembolso, né? Se o seu negócio pode ter reembolso, devolução de cliente, também entra nessas despesas variáveis. Comissões a gente geralmente joga em despesas variáveis, só que nesse caso a gente não está trabalhando com a questão de despesa variável para facilitar aqui o seu entendimento, tá? Igual eu disse, se você quer um vídeo onde eu traga tanto os custos variáveis quanto as despesas variáveis, comenta aqui embaixo para eu saber que você quer esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, como eu não tenho despesa variável nesse exemplo, eu só tenho custo variável, é bem simples. Eu preciso pegar o preço de venda, no caso aqui do suco de limão, de R$ 4,50 e subtrair o custo variável, que no caso do suco de limão é R$ 2,20. Então, R$ 4,50 do preço de venda menos R$ 2,20 dos custos variáveis de produção do suco de limão, eu chego numa margem de contribuição por suco, né, de R$ 2,30. E aí eu vou fazer esse cálculo para cada um dos sucos. Então, no caso aqui do suco de uva, ó, quando eu pego o preço de venda de R$ 6,00 e tiro o custo variável de R$ 3,20, chego numa margem de contribuição do suco de uva de R$ 2,80. E aqui, do suco de laranja, quando eu pego o preço de venda de R$ 5,50 e tiro os R$ 2,40 do custo variável, chego numa margem de contribuição de R$ 3,10. Então, eu já tenho a margem de contribuição unitária de cada um dos sucos que eu comercializo aqui nessa empresa. Tanto do suco de limão, quanto do suco de uva, quanto do suco de laranja. Qual análise eu já consigo fazer nesse momento? Que a margem de contribuição em reais mais vantajosa para esse negócio é do suco de laranja. É o que mais sobra, R$ 3,10, em reais, tá? Em número absoluto. Depois é do suco de uva, que sobra R$ 2,80, e depois do suco de limão, que sobra R$ 2,30, beleza? O segundo passo que a gente tem que fazer agora é uma simulação de cenário. E vocês vão entender, deixa eu só até travar aqui, para a gente conseguir jogar aqui para o lado. Ó. Vocês vão entender que para a gente fazer o cálculo da margem de contribuição geral de uma empresa que tem vários produtos ou serviços e também o cálculo do ponto de equilíbrio, eu preciso ter uma simulação de cenários. O cálculo da margem de contribuição com vários produtos ou serviços, ele está intimamente ligado com a meta comercial da empresa, com o mix de produto, com o portfólio de produtos e serviços que essa empresa vende. E vocês vão entender o que isso significa na prática. Vamos imaginar aqui no primeiro cenário que eu vendo um suco de cada. Então eu vendo um suco de limão, um suco de uva e um suco de laranja, tá? Então qual vai ser o faturamento? O faturamento é o preço de venda multiplicado pela quantidade vendida. Então vai ser aqui os R$ 4,50 no caso do limão, multiplicado pela quantidade vendida, que no caso foi só um. Então vai dar os mesmos R$ 4,50. Vou fazer a mesma coisa aqui para o suco de uva. Então R$ 6,00 do preço de venda, multiplicado pela quantidade vendida. Então R$ 6,00 de faturamento desse suco. E no caso aqui do suco de laranja, R$ 5,50 que é o preço de venda, multiplicado pela quantidade que eu vendi desse suco, mantendo os R$ 5,50. Custo variável vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar a quantidade vendida e vou multiplicar pelo custo variável. No caso do suco aqui de limão, vai ser os R$ 2,20 multiplicado por uma quantidade vendida, os R$ 2,20 do custo variável. No suco de uva, eu vou pegar o custo variável de R$ 3,20 e vou multiplicar pela quantidade vendida, dando os R$ 3,20. E no suco de laranja, eu vou pegar os R$ 2,40 do custo variável e vou multiplicar pela quantidade vendida. Então, até esse momento, eu já consegui apurar o faturamento se eu vendesse um suco de cada só no mês. Então, vendi só 3 sucos. Um de limão, um de uva, um de laranja. O faturamento ó, vai ser de R$ 16,00. Quantidade de produtos vendidos, 3. Faturamento de R$ 16,00. Total de custos variáveis para vender esses 3 sucos, R$ 7,80. Agora, eu vou apurar a margem de contribuição de cada um desses produtos, tá? Então eu venho aqui, ó, a gente já aprendeu o cálculo da margem de contribuição, é o faturamento menos os custos variáveis e também se eu tivesse despesa variável, menos essas despesas variáveis. Como eu não tenho, é só menos o custo variável. Então no caso aqui do suco de limão, R$ 2,30, que a gente já sabia essa informação, porque eu só vendi um suco, então o valor ele é igualzinho aqui o que eu já tinha apurado. No caso aqui do suco de uva, né, se eu pegar aqui o preço de venda, o faturamento, e multiplicar pelo custo variável total, também... Opa,
subtrair, né? Eu pego o faturamento e subtraio o custo variável total, dá os 2,80 que eu já tinha aqui. E a mesma coisa eu faço para o suco de laranja, que eu já tinha a informação que a margem de contribuição era de R$ 3,10, beleza? E aí eu somo essa margem de contribuição dos 3 produtos, então os 2,30 do suco de limão, com os 2,80 do suco de uva, e mais os 3,10 aqui do suco de laranja. Então a margem de contribuição desse negócio foi de R$ 8,20. E eu quero descobrir o percentual, eu já tenho os números absolutos, mas eu quero descobrir o percentual dessa margem de contribuição. E é muito fácil, basta eu pegar em reais o valor da margem de contribuição e dividir pelo faturamento. Então, no caso aqui, R$ 2,30 do suco de limão, dividido pelos R$ 4,50 que eu faturei desse suco de limão. Dá uma margem de 51%. Se eu fizer aqui para o suco de uva, peguei a margem de contribuição de R$ 2,80 e dividir pelo faturamento de R$ 6,00, vou ter uma margem de 47%. Olha que interessante. Em números absolutos, o suco de uva ele traz mais dinheiro para a empresa quando eu vendo ele. R$ 2,80 contra R$ 2,30 do suco de limão. Mas percentualmente falando, o suco de limão ele deixa mais margem percentual do que o suco de uva. Por quê? Porque a diferença entre o preço de venda e o custo de produção é maior, né? Então eu tenho mais margem no suco de limão do que no suco de uva, embora em valores absolutos sobra mais dinheiro quando eu vendo o suco de uva. Só que o suco de limão ele tem mais margem, ele é mais rentável em termos percentuais, tá? Vamos ver aqui o suco de laranja. Vou pegar então aqui a margem de contribuição de R$ 3,10 e vou dividir pelo faturamento de R$ 5,50. Melhor margem, olha que legal. Ele tem tanto a melhor margem absoluta em reais, como também a melhor margem em percentual, né? Então, eu quero saber agora qual que é a margem da empresa como um todo, vendendo só um suco de cada, porque cada suco tem uma margem. Suco de limão tem uma margem de 51%, suco de uva de 47% e o suco de laranja de 56%. Eu já apurei o número de quantidade de vendidas de cada suco, já apurei o faturamento total dessa empresa, já apurei o custo variável total também para vender esses 3 sucos, já tenho a margem de contribuição em reais em número absoluto apurada. Para eu calcular o percentual, basta eu pegar a margem de contribuição e dividir pelo faturamento total do negócio. Eu chego aqui numa margem geral da empresa de 51%. Então, com esse mix de vendas, vendendo um suco de limão, um suco de uva e um suco de laranja, a margem da empresa é de R$ 8,20, o equivalente a 51% da receita. Significa que a cada R$ 1 de suco que foi vendido, dos 3 tipos de suco, ficou na empresa como margem de contribuição 51 centavos, tá? Vamos para o próximo passo aqui, que é a questão dos custos fixos para a gente apurar o ponto de equilíbrio de uma empresa que tem vários tipos de produtos ou serviços. Então lembrando, né, custo fixo, eu trouxe até o gráfico aqui para vocês, deixa eu trazer mais para cá. O custo fixo é aquele custo que, independente da quantidade que você vendeu ou produziu, ele permanece igual. No caso dessa loja de suco, ela tem o Prolabore do dono de R$ 4.000, o aluguel do ponto comercial em R$ 800 e o MEI que ele paga mensalmente ali de R$ 80. Dá um total custo fixo de R$ 4.880. Independente se ele vender muitos sucos ou poucos sucos, ele tem esses custos aqui, certo? Da empresa dele. Ele tem o Prolabore dele que ele precisa para sobreviver, ou se tivesse um funcionário, seria o salário desse funcionário, né? Ele tem o aluguel, que ele precisa pagar ali para a imobiliária ou para o dono daquele espaço que ele faz a locação, e o MEI que ele precisa pagar para o governo. Então, o total do custo fixo é de R$ 4.880. Vejam que o custo fixo é essa linha roxa no gráfico. A linha azul é o faturamento. Então, conforme eu cresço o faturamento, percebe que o custo fixo ele se mantém igual. Por isso que é custo fixo, porque ele não vai variar conforme as minhas vendas ou a minha produção. Não tem nada a ver
com a questão desse custo ele ser um mês um valor, outro mês outro, porque você pode ter em alguns custos fixos variações dele, como por exemplo a energia elétrica, pode ser que um mês você gastou um pouco mais, um pouco menos, vai variar, mas às vezes a energia elétrica aí no seu negócio não é um custo variável, não está ligada diretamente à produção numa máquina que produz ou num serviço que você presta, é lá a energia só de um escritório, mas ela varia, seja pela tarifa ali que está cobrando a companhia de energia elétrica ou outros fatores. Se ela está no administrativo, essa energia elétrica ela não varia conforme as vendas, a produção de um produto ou de um serviço, é um custo fixo, mas ela pode variar esse valor mês a mês. O que determina se um custo ele é fixo ou variável é a relação dele com as vendas e a produção. No caso aqui, o Prolabore, do dono dessa loja de suco, vai ser o mesmo independente do faturamento da empresa. Obviamente que depois ele vai pegar os lucros desse negócio e vai distribuir no formato de dividendos, mas o Prolabore é fixo, é o salário do dono. O aluguel, independente se ele não abrir nenhum dia da semana, ou mesmo que ele abra, ele não venda nenhum suco, ou se ele vender 200, 300 sucos por dia, o aluguel é um valor fixo que ele vai pagar ali para a imobiliária, para o dono daquele ponto comercial. E o MEI, né, também é fixo. No caso eu coloquei MEI só para trazer aqui para facilitar o cálculo do imposto. Lembra que eu nunca apurei lá anteriormente nas despesas variáveis o imposto? Mas o MEI tem um limite de faturamento. Depois, se essa loja de sucos ela ultrapassar esse limite de faturamento, o MEI ele é extinto, então não é mais MEI a empresa, ela vira uma microempresa, uma ME, por exemplo, e aí ele vai ir para o Simples Nacional, só que com uma alíquota sobre as vendas, 4%, 6%, 8%, depende onde ela ficará enquadrada no anexo do Simples Nacional. Aqui eu trouxe o MEI só para facilitar, então no caso do MEI é um custo fixo, porque independente se ele vender R$1.000, R$3.000, R$6.000, é o mesmo valor, no caso aqui, de R$80, tá bom? Então, o custo fixo, ó, a linha roxa, ele se mantém sempre no mesmo patamar, mesmo crescendo o faturamento aqui no gráfico. Já a linha laranja, que são os custos variáveis, não. Conforme eu aumento o faturamento, os custos variáveis eles vão aumentando na mesma proporção. O que são os custos variáveis? No nosso exemplo aqui, dessa loja de suco, é o açúcar, é o copo, é a fruta. Por quê? Quanto mais sucos eu estou fazendo, produzindo e vendendo, mais desses ingredientes e desses insumos eu preciso comprar com os fornecedores para atender os clientes. Aí você tem que adaptar para a sua empresa. O que a sua empresa vende? Qual matéria-prima ela precisa? Qual mercadoria para revenda você precisa quando você aumenta suas vendas? Você é um prestador de serviço. Que insumos que você precisa para prestar o serviço aí da sua empresa? Tudo isso que aumenta conforme você aumenta a sua produção vai ser um custo variável. No nosso caso aqui, são os ingredientes como o açúcar e a fruta e também insumos como o copo, né? Então, esses são os custos variáveis, tá bom? Então, olha que interessante. Aumenta o faturamento na linha azul. Aqui, os custos variáveis em laranja, eles também vão aumentando na mesma proporção, diferente dos custos fixos que permanecem no mesmo patamar. Beleza? Sabendo disso, eu quero calcular agora o ponto de equilíbrio desse negócio, né? A fórmula do ponto de equilíbrio é bem simples. São os custos fixos, nesse caso, os R$ 4.880. Vou até colocar aqui do lado, ó. Então, R$ 4.880 divididos, né, pelo percentual da margem de contribuição. Então, deixa eu só colocar aqui para ficar certinho. Quanto que é a margem de contribuição que a gente tem no negócio? Na simulação que a gente fez anteriormente, vendendo um de cada suco, a gente tinha uma margem de contribuição de 51%. Então, se eu vim aqui colocar o 51%, 51% ele pode ser representado assim, como 0,51, que é o 51% no decimal, ou a gente pode pôr 51% assim mesmo, certo? Se eu fizer a conta aqui, ó, então eu pegar os 4.880 do custo fixo e dividir pelos 51% da minha margem de contribuição, eu chego num valor aqui que eu preciso, deixa eu só aumentar aqui para vocês verem melhor, eu preciso vender o equivalente a R$ 9.568,63 nessa empresa com esse patamar de custos fixos e esse valor de margem de contribuição para pelo menos zerar. O ponto de equilíbrio é exatamente o momento em que a empresa ela não gera nem lucro e nem prejuízo, tá zerando o resultado dela. Então essa empresa com essa margem, ela precisa
ter esse valor aí de R$ 9.568,63 para pelo menos zerar e não dar prejuízo. Qualquer valor que ela vender a mais, então, se ela vender R$ 9.569, já está dando lucro. Se ela vender R$ 9.567, já está dando prejuízo. Beleza? Então, esse é o valor de faturamento do ponto de equilíbrio. E aqui, né, a gente tem também o cálculo do ticket médio, que é importante por quê? Eu preciso saber o ticket médio para descobrir a quantidade de ponto de equilíbrio de produtos que eu preciso vender. Então, aqui, ó, o faturamento, eu vou pegar o valor aqui de faturamento que eu tive, no caso, R$16, vou dividir pela quantidade vendida, que no caso foi aqui 3 unidades vendidas, e aí o ticket médio dessa empresa, ó, 16 dividido por 3, é de R$ 5,33. Então, esse foi o ticket médio dessa loja de suco. Então, para ela chegar no ponto de equilíbrio em unidades, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar pegar o faturamento necessário, que a gente apurou anteriormente, de R$ 9.568,63, e dividir pelo ticket médio de R$ 5,33, tá? Quando a gente faz essa conta, a gente chega aqui no valor de 1.794 sucos aproximadamente, que a empresa vai precisar vender nesse mix que a gente montou, né? Onde ela vende 1 para 1 para 1, tá sempre vendendo o equivalente igual dos 3 produtos, então ela vai precisar vender ali mais ou menos 1.794 unidades de suco para atingir o ponto de equilíbrio. Só que, pessoal, vamos combinar uma coisa, né? Uma empresa, ela dificilmente vai vender a mesma quantidade de cada um dos produtos que ela tem ali no estoque, no portfólio dela. Isso é muito difícil, né? Então é por isso que para a gente apurar a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio com vários produtos e vários serviços, a gente tem que fazer uma simulação de vendas, tá? Por quê? Vamos imaginar o seguinte, aqui eu fiz o valor só de 1 para 1, certo? Mas vamos imaginar que o dono dessa loja de suco, ele tem um controle onde ele anota todos os pedidos durante o mês de cada um dos sucos. E ele sabe que, por exemplo, o suco de limão é o campeão em vendas, depois vem o suco de laranja e depois vem o suco de uva. Quando ele vai montar a meta comercial dele, e aí ele vê mais ou menos que ele vende aproximadamente por mês uns 2.000 sucos. Vamos supor que desses 2.000 sucos que ele vende, 50% é de suco de limão. Então ele vai colocar aqui, ó, ele vai voltar na quantidade vendida. Então dos 2.000 sucos que ele vende, aproximadamente na média, ele acompanhando ali no controle que ele tem, dos 2.000, 1.000 são sucos de limão, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Ou seja, ele vende 1.000 sucos de limão em média por mês. Os outros sucos que ele vende aproximadamente ali 700 sucos de laranja, né? E 300 sucos de uva. Isso significa o quê? Que o suco de laranja é o segundo que ele mais vende e o de uva é o terceiro que ele mais vende, ok? Se a gente trouxer esse novo mix de produtos que a gente está fazendo, ele já calculou aqui, que são 2.000 vendas no mês que eu já tinha falado para vocês, o total do faturamento vai ser o quê? Os 4.500 do suco de limão, 1.800 do suco de uva, 3.850 do suco de laranja, totalizando R$10.150 de faturamento. Já estaria até acima do MEI, talvez já teria até que migrar ali do regime tributário, mas esse assunto para uma outra aula. Está faturando R$10.150 por mês com esse mix de produtos, tá? Com essa meta comercial que ele pode ter colocado. Custo variável total ficou 2.200 no suco de limão, 960 no suco de uva, 1.680 no suco de laranja, totalizando R$ 4.840 de custo variável total. Margem de contribuição dos sucos de limão ficou em 2.300, dos sucos de uva R$ 840, dos sucos de laranja R$ 2.170. Quando a gente soma todas as margens de contribuição, deu um total de R$ 5.310. E aí a margem global da empresa, envolvendo todos esses produtos que ele vende, é de 52%. Olha que interessante. Se eu olho só o suco de limão, a margem dele é de 51%. Só o suco de uva é de 47%. Só o suco de laranja de 56%. Nessa composição de mix, ele passa, ó, a margem da empresa geral é de 52%. Vamos supor que a demanda do mercado mudou. Agora, ao invés de 1.000 sucos de limão,
mudou para 700 sucos de limão e mudou para 1.000 sucos de laranja. Ó a margem mudando aqui, a margem que era de 52% antes, né, ó, vou dar até um desfazer aqui, era 52% e sobrava R$ 5.310, com esse novo mix de vendas, onde eu vendo mais suco de laranja do que suco de limão, passou para uma margem maior de R$ 5.550,53%. Então é muito importante você saber a margem de contribuição de cada produto ou cada serviço aí do seu catálogo, do seu cardápio, do seu mix de produtos ou serviços, para você compor a sua meta comercial e a sua estratégia de vendas, porque dependendo do mix que você faz, você tem margens melhores, tá certo? Então, olha que interessante. Voltando aqui, né, ó. Então a gente tinha 5.310 naquela composição e nessa nova composição a gente tem 5.550. Quando eu trago esses novos dados aqui, já mudou a questão do ponto de equilíbrio. Por quê? Agora, deixa eu só trazer o valor aqui atualizado, né? O custo fixo está aqui, a margem de contribuição eu tinha digitado, eu vou vincular ela aqui com a célula. Então, olha que interessante. Antes, o ponto de equilíbrio era de R$ 9.568,63. Com esse novo mix de produto, essa margem de contribuição aqui subindo para 53, a minha necessidade de receita ela diminui. Por quê? Porque a minha margem é melhor. Então, para zerar o resultado, eu preciso vender menos porque a minha margem é melhor. Então, passa a ser R$ 9.188,47. O ticket médio nessa nova composição, ele caiu. Lembra que era R$ 5,33 naquela composição que a gente tinha feito de 1, era R$ 5,33. Por quê? Porque o suco de uva ele estava com um peso maior porque ele tem um ticket maior de R$ 6,00. Aqui, como o suco de uva a gente colocou uma quantidade menor, o ticket médio acabou caindo para R$ 5,23. Cálculo, eu pego aqui o faturamento, né? De R$ 10.450 e divido aqui pela quantidade de sucos que eu vendi durante aquele período. Deixa eu só centralizar aqui para ficar bem bonitinho para vocês. E olha que interessante, né? Agora com o novo faturamento que eu tenho a necessidade de fazer de R$ 9.188,47 e o novo ticket médio de R$ 5,23, a quantidade que eu vou precisar vender ali desses sucos, né? Nesse mix, geralmente, que vem vendendo nesse estabelecimento, é de 1.759 unidades para pelo menos zerar o resultado, chegar no ponto de equilíbrio ou no break-even, também como é conhecido o ponto de equilíbrio, para esse negócio ele não ter prejuízo e ele não tem nem lucro também. Tudo que ele vender a mais dessa receita aqui, provavelmente desse número de unidades, ele está gerando lucro. Se ele vender a menos, ele está gerando prejuízo. Então vejam que quando a gente quer apurar margem de contribuição de vários produtos, depois a margem de contribuição do negócio como um todo, a geral ou a global, como a gente fala, e o ponto de equilíbrio de vários produtos diferentes, tudo vai envolver muito a questão do mix de produtos. Não tem como eu calcular a margem geral de um negócio e ponto de equilíbrio de um negócio que tem mais de um produto ou mais de um serviço sem fazer uma simulação de cenários, conforme vocês viram aqui. E aqui eu posso fazer várias simulações, né? Eu posso voltar para números menores, então vou voltar aqui para o 1, que a gente tinha começado, que a margem era de 51% geral, vai voltar para aquele ticket médio de R$ 5,33, conforme a gente já tinha visto, aquele faturamento de R$ 9.521,95. Conforme eu for mudando aqui, e aí eu vou travar essa célula aqui para vocês verem bem o que vai acontecer, tá? Olha que interessante. Deixa eu vir para cá. Então eu travei ali, deixa eu só diminuir um pouquinho, que aí vocês vão conseguir ver bem os números mudando. Então aqui eu tenho as quantidades vendidas, né? Os mix. Então, vamos supor que eu vendi 2 sucos de laranja naquele dia, vendi 1 suco de uva e vendi 1 suco de laranja. A margem fica em 51% ainda, tá? Não, eu não vendi 2 sucos de laranja, eu vendi 3 sucos de laranja. A margem já subiu para 53%. O suco de uva foi o que eu mais vendi, eu vendi 4 sucos de uva. A margem caiu aqui. Então, conforme o mix que eu vou colocando aqui de vendas, vai mudando a margem de contribuição da empresa, que consequentemente vai mudar o ponto de equilíbrio, vai mudar o ticket médio e vai mudar
a quantidade de unidades que precisam ser vendidas. Vamos pegar agora aqueles números grandes. Ele vende 2.000 sucos dentro do mês. Vamos imaginar que ele está vendendo em média 500 sucos de limão, está vendendo em média ali, vamos colocar 1.500 sucos de uva e não está vendendo suco de laranja por enquanto. Olha a margem como cai, para 48%. E aí, consequentemente, como a margem é menor, aumenta a necessidade de faturamento aqui. Então, ele vai precisar faturar mais e, consequentemente, aumenta o volume que ele vai precisar vender de sucos. Não, vou tirar aqui, vou colocar que ele vende 1.000 sucos de uva e vende 500 de laranja. A margem foi de 48% para 50%. Faturamento precisa ser menor porque a margem é melhor e as unidades caem. Vamos dar uma olhada, vamos analisar aqui, ó. Qual que é o produto que tem a melhor margem percentual? Não é o de laranja? Então o dono dessa loja de suco ele vai falar, bom, se percentualmente, né, não é em valor absoluto, mas percentualmente, o suco de laranja é o que me traz mais rentabilidade, mais lucratividade aqui, eu vou focar mais nas vendas desse suco, na minha estratégia comercial de vender mais esse suco, depois o suco de limão, que é o que tem percentualmente a melhor margem depois do de laranja e por último o suco de uva. Então vejam que a margem aqui está de 50%. Vamos supor que agora ele vende 1.600 sucos de laranja, vende 100 de uva, né? Aí deu 1.700 e aí ele vende 300 de limão. Olha a diferença na margem de contribuição no negócio aqui desse comerciante. Ele foi de 48% no pior cenário que a gente viu, onde ele vendia mais suco de uva, que era a pior margem, para uma margem de 55%. Agora, se a gente vir aqui para o lado e analisar ponto de equilíbrio em reais, olha a receita, que era de 9.500, passou a 10.000, agora está em R$ 8.846,54. Por que a receita diminui para chegar no ponto de equilíbrio? Porque a margem é melhor. Quanto maior a margem de contribuição, menor precisa ser essa receita para pelo menos zerar o resultado do negócio. E, consequentemente, aqui o ticket médio dele cresceu também, porque, consequentemente, o suco de laranja é o que tem um ticket bom, né? Ele não chega a ser o maior ticket, mas ele tem um ticket bom, muito maior do que o suco de limão e próximo do suco de uva. E a necessidade em quantidade dele para atingir o ponto de equilíbrio também diminuiu, tá bom? Se você quiser ter acesso, né, essa planilhinha aqui de simulador, eu vou estar deixando um link abaixo aqui desse vídeo. Você vai lá, entra no formulário, se cadastra para você fazer o download dessa planilhinha e brincar com os números. E se você ficar com alguma dúvida sobre esse conceito aqui de margem de contribuição e ponto de equilíbrio de diferentes produtos ou serviços, manda aqui nos comentários que eu posso fazer um novo vídeo, posso trazer com as despesas variáveis, com os impostos, e posso trazer vários detalhes. Lembrando que na nossa planilha de precificação inteligente e automatizada, eu vou até abrir ela aqui para vocês, a gente consegue fazer isso daqui para até 1.000 produtos, né, ou serviços. Então é uma planilha bem bacana, eu vou abrir ela aqui para vocês, peraí, para vocês darem uma olhada. Eu também vou estar deixando no link aqui da descrição, eu vou estar deixando com um valor especial para você que está vendo esse vídeo no canal do YouTube aqui, tá bom? Deixa eu baixar ela aqui, ó. Ela é bem legal porque ela traz uma versão com até 1.000 produtos. Aqui a gente simulou com 3 produtos, né? Então essa daqui, ó, é a planilha de precificação. Você pode cadastrar até 1.000 produtos ou serviços. Aqui você tem, ó, cadastro de produtos. No caso aqui é um cliente de clínica que a gente atendeu, né? Então, ó, ela tinha, por exemplo, de produtos de revenda, 58. Aqui você pode pôr tanto revenda, quanto serviço, quanto produção. Então, só de revenda ela tinha 58 produtos. De produtos e serviços, ó, ela tinha 851 procedimentos que ela podia fazer nessa clínica. E o que é legal dessa planilha de precificação? Você cadastra os produtos de revenda, os valores que paga junto aos fornecedores. Então aqui, ó, todo o cadastro que ela tem. Você consegue cadastrar toda a matéria-prima, insumo, ingrediente para produzir um produto ou prestar um serviço. Consegue criar, ó, as fichas técnicas dos serviços. Então olha que legal, a gente tem aqui as fichas técnicas. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó, uma ficha técnica. Olha que interessante, né? Nesse caso é só mão de obra. Ela tinha esse procedimento, ela cadastrou aqui a mão de obra e ela já tinha o custo. Mas tem vários clientes nossos que eles, além da mão de obra, eles colocam os insumos, né? Então vamos abrir aqui para ver se ela tem
algum procedimento aqui que ela colocou insumos também. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então tem laboratório terceirizado. Aqui, ó, olha que interessante, ó. Nesse procedimento que ela colocou aqui, ela colocou tanto insumos quanto mão de obra. E aí a planilha, ó, já calcula aqui embaixo para ela, ó, tem várias linhas para ficha técnica, já calculou o total com a mão de obra direta desse custo, total de insumos que ela vai gastar nessa prestação de serviço e o total do custo variável que ela vai ter para esse serviço. Então vou até ver o nome aqui desse serviço, vamos ver qual que é, ó. Eu não sei direito como fala, ablação de conduto, né? Então vamos ver, aí vem a tabela de precificação, vamos ver essa ablação de conduto, ó. Tá aqui, ó, ó o ticket que era de R$ 952. E aí a planilha já calcula tudo automaticamente, ó que legal, ó. Já traz o custo variável, os impostos você informa aqui, taxa de maquininha você informa aqui, e a planilha já traz o cálculo da margem de contribuição por produto ou por serviço, tá? Aqui você também tem, ó, a folha de pagamento, então aqui, ó, ela cadastrou toda a folha de pagamento dela, os salários, se é produtivo, administrativo, o cargo dessas pessoas, o tipo de contratação, porque aí já gera automaticamente, né, os encargos sociais e trabalhistas para você ver o quanto é aí da sua folha de pagamento, traz o valor hora aqui também, olha que interessante, né? E aí você consegue cadastrar as despesas fixas como aluguel, como material de escritório, contabilidade, enfim, ó, a gente fez vários cadastros aqui também de despesas fixas. E aí a gente tem toda a parte que eu falei para vocês, ó, de simulação de cenários que a gente consegue ir simulando aqui e depois gera relatórios gerenciais, ó, da DRE. Então essa era a DRE simulada dela, então faturamento aqui e o lucro sendo apurado de forma 100% automática. Já tem o ponto de equilíbrio econômico, que é quando a gente coloca o lucro também que a gente quer chegar, ticket médio, e tem uma análise individual também, ó, por produto ou por serviço. Então a gente consegue ver aqui, ó, qual o máximo de desconto que pode dar, né? Qual o lucro desejado. Então, eu quero ter um lucro de 5% aqui. Então, o preço sugerido é de R$ 10,02. Não, quero um lucro de 15%. Então é de R$ 13,29. Desconto, e se eu der aqui 10% de desconto, minha margem de lucro que é de 40, cai para quanto? Para 39,4. Se eu der 30% de desconto, a margem cai para 37,6. Então é bem interessante, né? Bem legal. Eu quero ter um lucro aqui de zero. Qual que é o preço mínimo que eu posso chegar? Ele fala R$ 8,93. Então dá para brincar muito com essa planilha, ela é muito inteligente, tá? Então aproveita que eu estou deixando o link na descrição aqui com um descontão para você, tá bom? E é isso, deixe os seus comentários aqui, novas ideias de vídeos, dúvidas se você tiver, sugestões, que a gente está aqui para ajudar você empreendedor, você empreendedora a gerar mais lucro e mais caixa no seu negócio. Essa é a nossa missão. Vou ficando por aqui, um abraço.